então. Eu queria convidar a amada igreja a abrir a palavra de Deus em Salmos 125, no capítulo 1, ou no versículo 1, desculpa. Salmos 125, no versículo 1. Glória a Deus. Então, Salmos 125, 1, diz assim: os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Amém. Amados, esse tema, finanças, é um tema bastante controverso, né? Bastante polêmico, bastante estudado, né? Então, nós temos, como eu falei agora há pouco, inclusive, graduações, pós-graduações, cursos técnicos voltados para esse tema. É um tema muito estudado, é um tema que desperta muito interesse, né, da igreja, da sociedade. É um tema bastante estudado. Então, como eu falei, nós temos diversos livros, manuais, nós temos diversos locais, estudos, onde a gente pode obter informações sobre este tema. No entanto, eu quero, nessa noite, passar uma visão bastante bíblica, né? Bastante bíblica sobre o assunto, né? A Bíblia, ela é o principal manual, né, de sabedoria, é o manual de fé e conduta da igreja. Então, a igreja, sempre que ela quiser estudar sobre um determinado tema, ela tem que buscar as informações que a Bíblia nos fornece. E a Bíblia, ela apresenta uma série de informações sobre esse tema, finanças, para que nós possamos ter as finanças no altar do Senhor, que é o tema, né? Que é o tema desse curso. Também vou passar para vocês algumas dicas bem práticas, né? Que são frutos aí do meu conhecimento, do dia a dia, da experiência que eu tenho, né, de gestão, para que possa também auxiliar vocês nesse processo. Primeira coisa importante, né, a gente vai estabelecer aqui uma base, e sobre essa base nós vamos construir tudo o que a gente vai falar, mas a gente não pode começar a falar sobre o tema finanças sem antes falar sobre isso. Então, o aspecto mais importante é dizer que o dinheiro não é o foco. O dinheiro não deve ser o foco das nossas vidas. Apesar de ser um tema que desperta muito interesse, de ser um tema importante, de ser um tema relevante, ele não deve ser a prioridade exclusiva, o foco da nossa vida. Na verdade, tudo aquilo que nós colocamos em nosso coração e que rouba o lugar de Deus, se torna um ídolo. O ídolo, na verdade, não é apenas a idolatria, não é apenas o hábito de nós adorarmos a imagem, mas sim qualquer coisa que rouba o lugar de Deus em nossos corações. E assim também é com o dinheiro. Se o dinheiro vier a roubar o lugar de Deus em nossos corações, se nós colocarmos o dinheiro acima de Deus em nossas vidas, nós também estamos idolatrando o dinheiro. Então, nós temos um texto bíblico que está em 1 Timóteo 6,10, que fala assim, ó: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Então, o dinheiro leva pessoas a cometer atrocidades, a cometer loucuras. Como, por exemplo, a gente tem aquele caso da mulher que matou os pais para receber a herança. Qual era a motivação que estava por trás do coração dela? O amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro. O apego excessivo ao dinheiro. E muitas pessoas, elas acabam também, pelo dinheiro, se corrompendo, né? Nós estamos aqui falando para pessoas, né, que são cristãos, que Deus tem um chamado, né, na vida de cada um de nós. Deus nos chamou para uma grande obra, mas muitos se desviam do propósito de Deus por amor ao dinheiro. Muitos vendem o seu chamado, muitos deixam de fazer a vontade de Deus. Por quê?
porque são apegados excessivamente ao dinheiro. A Bíblia conta uma história de um rapaz que ele estava querendo seguir Jesus. E aí ele chega para Jesus e pergunta: mestre, o que é que eu preciso fazer se eu quiser te seguir, se eu quiser ter a vida eterna? E aí Jesus responde: não, você vai obedecer aos mandamentos: não roubarás, não matarás, não adulterarás, não darás falso testemunho, honra o teu pai e tua mãe, ama o teu próximo como a ti mesmo. Aí o jovem chega para Jesus e fala: não, isso tudo eu tenho feito. Aí o que é que Jesus responde para ele? Então faça o seguinte: pegue todos os seus bens, venda, dê aos pobres e me siga. E aí o que é que o jovem faz? Vai embora. Ele desiste de seguir Jesus por conta disso. Por que que ele fez isso? Jesus conhecia o coração dele e sabia que o dinheiro na vida daquele rapaz estava acima do amor ao Jesus. Ele amava mais o dinheiro do que a Jesus. E uma pergunta importante que nós temos que fazer é essa: que lugar nós temos dado ao dinheiro em nossas vidas? Nós temos amado mais o dinheiro do que a Jesus? Se, por exemplo, Jesus fizesse como fez com aquele jovem hoje e pedisse para cada um de nós: venda todos os seus bens, dê aos pobres e me siga, nós estaríamos dispostos a fazer isso? Então, isso é uma pergunta muito importante que nós temos que fazer. Outro texto bíblico importante que fala sobre isso está em Mateus 6, 19 e 21, que fala: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e o ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Tem muitas coisas mais importantes que o dinheiro na nossa vida: a presença de Deus, a nossa família, a igreja onde nós congregamos, os nossos amigos. Tudo isso está acima do dinheiro em nossas vidas. Sem contar que a maior riqueza que nós temos é a nossa salvação. Porque a nossa salvação vai nos levar, vai definir o nosso destino eterno, onde nós vamos morar, onde nós vamos morar. Então, nós não podemos de forma nenhuma fazer com que o dinheiro coloque a nossa salvação em risco. Então, nós temos que estar atento a essas questões. Então, na verdade, o dinheiro, se ele for colocado no lugar correto, que é o lugar de servo em nossas vidas, ele é muito bom, ele é muito útil, ele serve para muitas coisas boas. Mas se nós colocarmos ele como Senhor, como ídolo em nossas vidas, aí sim nós estamos no caminho errado. O povo de Deus, infelizmente, lógico que a gente não pode generalizar, não são todos que são assim, mas o povo de Deus, infelizmente, tem adorado o bezerro de ouro. A teologia da prosperidade que tem sido pregada em muitas igrejas, ela tem colocado as bênçãos, ela tem colocado o dinheiro, ela tem colocado os milagres acima da presença de Deus, acima da presença de Jesus em nossas vidas. Você não vê mais uma pregação em muitas igrejas sobre salvação, É só sobre bênçãos e milagres, infelizmente. E essa teologia, ela tem gerado uma geração de cristãos interesseiros que têm buscado ao Senhor apenas nas bênçãos e milagres. Lógico que eu creio que Deus é um Deus bom, que Deus é um Deus que abençoa, que Deus é um Deus que abre portas, mas o foco não pode estar no dinheiro, naquilo que Ele dá, mas sim em sua presença. Nada que Deus nos der pode substituir, é melhor do que a presença dEle. A presença de Deus é o que Ele tem de melhor, Então nós temos que buscar a Deus pensando principalmente em sua presença.
Tem coisas, amados, é importante dizer. Primeiro, duas coisas, que o dinheiro ele não traz felicidade. E muito menos, né? Porque tem gente que fala, não traz felicidade, mas manda comprar. Não traz felicidade, muito menos manda comprar. As clínicas, né, os psicólogos, as clínicas psiquiátricas, elas estão cheias de pessoas milionárias, de pessoas ricas, que estão lá em depressão. Por quê? Porque elas têm priorizado o dinheiro na vida delas, acima de valores, né? Acima da família, acima da presença de Deus. Outra coisa importante que nós temos que falar, que tem coisas que o dinheiro não pode comprar. Eu falei da nossa salvação, mas a paz, né? A paz que excede todo o entendimento, que é a paz que vem da presença de Deus, também não pode ser comprada pelo dinheiro. A alegria da salvação, uma família abençoada, nada disso pode ser comprado pelo dinheiro. Então, amados, eu quis questão de fazer essa introdução para que a gente, nós estamos falando de finanças, para que a gente possa colocar o dinheiro no lugar que é de direito. Amém? Por outro lado, a gente tem que dizer também que o dinheiro não é do diabo, né? Existe também uma tentativa de satanizar as riquezas, né? Como se a pessoa prosperar materialmente fosse pecado, fosse errado, e não é. E não é. Desde que ela viva de acordo com a palavra de Deus, que ela adote os princípios que estão estabelecidos na palavra de Deus. Não tem nenhum problema da pessoa prosperar. Pelo contrário, né? Então, assim, quando a gente fala o dinheiro não traz felicidade, a gente está dizendo o seguinte, que se você tiver que escolher entre ter dinheiro e ser feliz, você escolhe ser feliz. Mas você pode ser feliz e ter dinheiro. Até porque o dinheiro ele é muito útil para muitas coisas. Então, com o dinheiro, por exemplo, você pode ter uma casa onde você vai ter um conforto para você e para a sua família. Você pode ter um carro que você pode usar para fazer a obra de Deus, para se locomover, para a locomoção diária sua e da sua família. Você pode fazer uma viagem de lazer com a sua família. Você pode pagar uma boa escola para os seus filhos. Você pode pagar um bom plano de saúde para os seus filhos. Ou seja, são coisas boas que o dinheiro proporciona. Além disso, o dinheiro ele é muito útil para que a gente possa ganhar almas para o reino, né? Então, essa igreja, por exemplo, ela é uma agência do reino de Deus. Ela é utilizada por Deus para fazer a obra que Ele quer fazer aqui neste local. E para isso a igreja precisa de recursos, né? Para pagar o aluguel, para pagar as contas, para pagar o salário dos obreiros, para pagar as reformas. Então, o dinheiro ele tem sim utilidade. Assim como Deus ele reprova, ele abomina o amor excessivo, o apego excessivo ao dinheiro, Deus também odeia a miséria. Deus odeia a miséria. Deus não quer o povo dele miserável, o povo dele passando necessidade. Ele não quer. Deus odeia a miséria. Outra coisa importante que a gente tem que falar é que o dinheiro ele é um tema bíblico. Ele é um tema bíblico. Se você olhar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você vai ver muitas vezes a Bíblia falando de dinheiro. Às vezes ela não fala de dinheiro propriamente, né, a moeda, mas, por exemplo, se a gente pegar o povo de Israel, que era um povo em que a principal atividade econômica era a pecuária, você vai ver muitas vezes Deus falar de dinheiro através de bois, através de gados, né? Então ele se refere a uma pessoa. Por exemplo, no caso de Jó, né? Quando ele vai dizer que Jó era um homem muito rico, ele fala o quê? Dos gados, né? Dos camelos que Jó possuía. Ou seja, o dinheiro ele é um tema bíblico. E se é um tema bíblico, eu tenho que me interessar. Eu tenho que me interessar. Então, o que é que acontece? Existe um caminho, né? Existe um caminho estabelecido por Deus para a prosperidade material do homem. Na verdade, existe um caminho
estabelecido por Deus para a prosperidade em todas as áreas e também para a prosperidade material do homem. Não é errado, como eu falei, você prosperar materialmente, desde que você esteja no caminho certo. Desde que você esteja no caminho do certo. A prosperidade bíblica, ela vai muito além de você ter dinheiro. Como eu falei, vai também você ter paz, você ter uma família abençoada. Mas é impossível, isso é uma coisa que é importante frisar, é impossível nós prosperarmos, nós que somos cristãos, prosperarmos materialmente se nós não formos obedientes à palavra de Deus. Não tem como, é impossível. As pessoas que prosperam materialmente e que são desobedientes à palavra de Deus, normalmente esse dinheiro está vindo de outra fonte, que não é o próprio Deus. Acontece que a bênção de Deus é a única bênção que enriquece e não acrescenta dores. Então, se uma pessoa, por exemplo, faz uma promessa para um santo e recebe supostamente uma bênção, vai receber aquilo que ela pediu, mas junto vai vir uma doença, junto vai vir um roubo, né, em casa, vai vir uma consequência acompanhada. A única bênção que enriquece e não acrescenta dores é a bênção de Deus. E essa deve ser acompanhada, ela só vem se for acompanhada da obediência. Deus pode nos dar coisas pela graça? Pode, porque Ele é bom. Ele nos dá muitas coisas pela graça. O dom da vida, por exemplo, Ele nos deu pela graça. A nossa salvação, Ele nos deu pela graça. Mas tem coisas que Deus só vai nos dar, só vai nos abençoar, se nós formos obedientes à palavra de Deus. Eu acho que um texto, né, bíblico, que todos nós deveríamos sempre meditar nele, está em Deuteronômio 28. Que Deus fala, se você obedecer, se o povo de Israel, na verdade, aquele contexto, Moisés havia acabado de passar para o povo todas as leis. Ele tinha passado a lei para o povo. E aí, depois que Moisés termina de divulgar a lei para o povo, Deus fala, olha, vocês ouviram a lei, legal? Se vocês obedecerem, essas bênçãos vão vir, tal. Depois, se vocês desobedecerem, essas maldições, tal, vão vir. Então, esse versículo, esse texto, seria um texto importante para vocês lerem. Uma coisa importante é a gente diferenciar uma lei de um conselho. Então, Deus, quando dá um conselho para uma pessoa, Ele acredita que aquilo vai ser bom para ela, certo? Mas se aquela pessoa não obedecer àquele conselho, não vai ter uma maldição associada àquela desobediência. Já com a lei, não. Toda a lei de Deus que Deus instituiu, e as leis de Deus são eternas e imutáveis, as leis morais, está associada a uma maldição. A maldição é a força da lei. Então, se você obedece, você é abençoado. Se você desobedece, tem uma maldição associada. Porque a lei, ela só tem força de lei se ela tiver punição. É como, por exemplo, você botar um radar, e aí você botar lá que é 80 por hora do limite. Não, você botar uma via e estabelecer que o limite de velocidade é 80 por hora e não botar um radar. Então, você pode passar a 120, a 130, você não vai ser multado. A maioria das pessoas não vai obedecer. Por quê? Porque não tem uma punição associada. Lembrar também que existe também outra lei, e existe uma lei universal, que é a lei da semeadura e colheita. Aquilo que um homem plantar, isso ele ceifará. Então, isso é importante a gente entender, que o caminho bíblico para a prosperidade material, ele passa necessariamente, se a fonte for Deus, pela obediência à palavra de Deus. Nós não temos como prosperar materialmente se nós não formos obedientes à palavra de Deus. E nós vamos falar sobre alguns princípios importantes que têm a ver com isso, de como nós obedecermos à palavra de Deus. Outra coisa importante para falar é que o dinheiro ele é espiritual. Certo? O dinheiro não é só um pedacinho ali de papel que você recebe.
ele é espiritual. Jesus falou em Mateus 6,24 que nós não podemos servir a dois senhores. Ou nós amamos ao Senhor, ou nós amamos a Mamon. Então, Mamon é um Deus que está associado a riquezas. Ele é um Deus, o dinheiro é espiritual. Então, esse dinheiro sendo espiritual, ele pode trazer bênção sobre a nossa vida. Então, se a gente olhar, por exemplo, o povo judeu, né? Os herdeiros de Abraão, ele é um povo extremamente próspero materialmente, porque a bênção de Abraão está sobre eles, onde quer que eles estejam, né? Então, por exemplo, o dono do Facebook, ele é judeu, né? Então, existe uma bênção sobre o povo judeu. Essa bênção, que era exclusiva ao povo judeu, Jesus, na cruz, ele conquistou para a igreja. Todos nós temos acesso às bênçãos que Deus prometeu, que daria para Abraão e sua semente. Nós temos acesso, pelo sangue de Jesus, pelo sacrifício de Jesus, a essas bênçãos que foram conquistadas por Jesus na cruz. Por outro lado, também, nós podemos ver, eu conheço casos de pessoas que de uma hora para as pessoas vinham prosperando, e de uma hora para outra as pessoas perderam tudo, né? Perderam tudo. Na verdade, muitos atribuem isso a sorte ou azar. Na verdade, não é sorte ou azar, é bênção ou maldição. Bênção ou maldição. Então, nós temos que saber que o dinheiro, ele é espiritual. Espiritual. Então, vamos lá, eu vou falar, já que eu falei de obediência, eu vou falar aqui sobre 7 princípios, né, que nós devemos seguir, bíblicos, se nós quisermos prosperar materialmente. O primeiro princípio é o princípio do caráter. Eu chamei do princípio do caráter. Jesus, ele nos chama o quê? De luz do mundo, de sal da terra, né? Então, nós somos chamados para iluminar o mundo. Nós somos embaixadores do reino de Cristo aqui na terra. E nós somos chamados para iluminar o mundo através das nossas obras, através do nosso testemunho. Paulo chega a dizer que nós somos cartas escritas pelo Espírito Santo de Deus. Nós temos que ser referência onde a gente está, né? De bom caráter, de bom testemunho, de honestidade. Essa é a lei do caráter. Em Mateus 5,37, Jesus falou: seja o vosso falar sim, sim e não, não. O que passar disso é de procedência maligna. Ou seja, se nós quisermos ter as nossas finanças no altar do Senhor, nós temos que ser honestos, nós temos que ser bons pagadores, nós temos que honrar os compromissos que assumimos, nós temos que honrar a nossa palavra. Então, se a gente comprou uma coisa a prazo, nós temos que pagar. Se nós prometemos dissemos que íamos pagar, nós temos que pagar. Nós temos que honrar a nossa palavra e honrar os nossos compromissos. Infelizmente, os cristãos, eles têm uma fama muito ruim no mundo, e toda a fama não é conquistada à toa. Então, existem muitos cristãos enrolados, existem muitos cristãos que compram a prazo e não pagam, que passam cheque sem fundo, e que estão na igreja, na religiosidade. Infelizmente, existe isso sim. E depois eles vêm para essas campanhas, né, da água do milagre, as campanhas miraculosas, com promessas de riqueza fácil, e aí vão lá, levantam a mão para o céu e querem com isso prosperar materialmente. Materialmente. Se tem alguém nessa situação que eu falei, que se enquadra nessa situação, o que é que Deus espera? O arrependimento, a mudança de atitude, você mudar em relação a essa área da sua vida, e você passar a ter uma vida exemplar, uma vida que glorifique a Deus com as suas obras. Deus, ele procura pelos verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. E nós não adoramos a Deus apenas com louvor, mas adoramos a Deus com a nossa vida, com o nosso testemunho de vida. Nós temos que ser referência. E aí, quando nós falamos de ser exemplo em tudo,
tem uma questão importante para falar que é sobre impostos, certo? Impostos. Uma vez, os discípulos perguntaram a Jesus: é lícito pagar impostos? O que é que Jesus respondeu? O que é que vocês estão vendo nessa moeda? De quem é esta éfige e esta inscrição nessa moeda? Aí eles responderam: de César. Aí Jesus falou: portanto, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Deus estabeleceu o governo humano aqui na Terra através de autoridades, através de sistemas políticos, através de estados. E para que esses sistemas eles possam se organizar e cumprir o papel deles, isso se dá através da arrecadação de tributo, a arrecadação de impostos. E nós temos que pagar os nossos impostos em dia. Jesus, ele não, quando falaram isso, ele disse: nós temos que pagar os impostos. Então, na verdade, a sonegação de impostos, ela além de ser crime pela lei do homem, ela também está em desacordo com a palavra de Deus, em desacordo com a vontade de Deus. Aí tem algumas desculpas, né, que a gente dá. Não, foi só um pouquinho, todo mundo faz. Se não for assim, eu não ganho dinheiro. Isso são mentiras. Isso são mentiras. Se nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, nós temos que andar de acordo com ela, com o que ela estabelece. E nós temos que pagar os impostos em dia. Satanás, ele é legalista. Ele só pode agir em nossas vidas se nós dermos legalidade. Se nós dermos brecha. Agora, se você der, ele entra mesmo. Não adianta, ele entra e bagunça, e fecha a porta e atrapalha. Então, a sonegação de impostos é brecha que nós damos para o inimigo agir em nossas vidas. Nós só precisamos fazer uma diferenciação, que é entre a sonegação, que seria a evasão fiscal, e a elisão fiscal. A elisão fiscal está relacionada a planejamento tributário. É você, dentro da lei, utilizar mecanismos que façam que você pague menos impostos. Isso é legal e isso você não só pode, como deve fazer. Então, um empresário ele deve fazer, sim, um planejamento tributário para que, dentro da lei, ele possa pagar menos impostos. Eu vou dar só um exemplo aqui. Então, por exemplo, quem é assalariado, né? Quem aqui é assalariado? Eu sou. Quem mais é assalariado? Legal. Quem é assalariado, todo mês paga um imposto de renda lá, vem retido na fonte, né? E no ano seguinte, você faz a declaração de imposto de renda, que você vai colocar lá o quanto você recebeu, vai colocar algumas despesas e no final vai dar se você vai pagar mais ou se você vai ter uma restituição. Quem contribui para uma previdência privada, por exemplo, na modalidade PGBL, certo? Tudo aquilo que ela contribuir, limitado a 12% da sua base de cálculo, dos seus ganhos, ela pode deduzir legalmente da base de cálculo do imposto de renda no ano seguinte. E aí, aquele valor que você pagaria de imposto de renda, você não vai pagar no ano seguinte. Quando é que você vai pagar? Quando você resgatar a aplicação, que pode ser, por exemplo, 20 anos depois. Então, você com isso está diferindo, está jogando para frente. Além disso, a alíquota ela pode ser regressiva. Então, a alíquota que você pode estar pagando de imposto de renda pode chegar, por exemplo, até 27,5%. E se você faz isso, você pode pagar lá na frente, por exemplo, 10%. Então, pagar uma alíquota menor e pagar lá na frente. Então, isso aí é elisão. Isso é legal e a gente não só pode, como deve fazer. Outra coisa importante para falar é sobre confissão e restituição. Confissão e restituição. Então, quando nós estávamos no mundo, né, e nós defraudamos outras pessoas, e nós enganamos outras pessoas, e nós passamos outras pessoas para trás, e aí a gente se converte, a gente vem para a igreja. Aí como é que faz? As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, é assim? Nós temos que procurar as pessoas que nós defraudamos, nós temos que confessar,
pedir perdão e restituir. E restituir. Se você faz isso, você vai até a cruz. E o perdão da cruz, ele vem sobre aquela dívida. Então nós temos um exemplo clássico da Bíblia, que é o de Zaqueu, né? Zaqueu, ele era cobrador de impostos, né? Ele era o chefe, né, dos cobradores de impostos. E ele cobrava propina, né, das pessoas. Ele defraudava pessoas, cobrava propina. Então Jesus entra na casa de Zaqueu. Jesus janta com Zaqueu. Mas a salvação só entra na casa de Zaqueu quando ele faz o quê? A quem eu tenho defraudado, eu vou procurar e vou restituir 4 vezes mais. Então, mas infelizmente, o caminho é estreito. O caminho é estreito. Então, isso é uma questão que pode realmente estar prendendo a vida financeira de muitas pessoas. Quando se trata de dívidas com bancos, dívidas com a Receita Federal, nós também devemos procurar essas instituições para regularizar a nossa situação. Infelizmente, nós temos muitos cristãos com o nome negativado. Olha, eu não estou falando de uma pessoa que circunstancialmente perdeu o emprego e não tem condições de pagar as dívidas. Por um determinado momento, ou ela comprava comida para a família, ou ela pagava o que ela devia. Eu não estou falando isso, estou falando de uma pessoa que tem condições de pagar e não paga. Ela fica sempre procrastinando, ela fica sempre enrolando. E aí, muitos, por exemplo, trocam de carro, muitos compram roupas de marca, compram celulares caros, mas não vão lá procurar as instituições que elas devem para renegociar os seus débitos. Jesus, ele não veio para nós fugirmos das nossas dívidas, mas ele veio para nós enfrentarmos as nossas dívidas com ele do lado. E quando nós temos uma atitude de fé e coragem de procurar, ele abençoa. Ele abençoa. Ele nos dá condições de pagar. Ele nos dá. Agora, se você procurar a pessoa e a pessoa, olha, fique em paz, você não me deve mais nada. Aí foi ela que disse. Aí você está desobrigado a pagar. Mas você tem que fazer sua parte. Amém? Outra coisa importante é dos negócios justos, né? A gente falar sobre essa questão dos negócios justos. Nós temos que procurar fazer negócios justos. Então, Deus não se agrada de você maltratar empregado, certo? Você tratar empregado como escravo, você explorar os trabalhadores, você não seguir as leis trabalhistas, você que é empregador. Então, nós não podemos explorar as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Eu vou dar um exemplo aqui, né? Eu botei um exemplo assim, que é o seguinte. Às vezes você está na praia, né? Aí passa o vendedor de picolé. Aí você chega, o cara está no sol quente, meu irmão, já está andando ali o dia todo, né? Amigo, quanto é o picolé? Aí o cara, R$3. Fala, então você faz 2 por 5? Imagine, rapaz, o cara no sol quente, você está pechinchando R$1 do cara, né? Então, na verdade, se o cara te atendeu bem, qual é a atitude contrária? Não, amigo, eu vou te dar R$10. Eu vou te abençoar. Então, a gente tem que ter essa questão. Então, o negócio bom é o negócio justo para ambas as partes. É o ganha-ganha. Não tente dar uma de esperto, porque Deus conhece o seu coração. Deus sonda o seu coração e Ele conhece as suas motivações. Vamos passar aqui. Outra coisa, outra lei. Então, essa primeira lei que eu falei foi a lei do caráter. Eu vou falar da segunda lei, essa lei do esforço. Lei do esforço. Em Gênesis capítulo 3, versículo 19, a palavra de Deus fala: com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Então, a forma bíblica que Deus estabeleceu para o homem prosperar materialmente é através do trabalho. É através do trabalho. Deus pode, numa situação de provação, em que nós estamos desempregados, por exemplo, usar um irmão para abençoar a gente? Pode. Mas essa não é a regra. A regra é que a nossa prosperidade material venha através do nosso esforço e do nosso trabalho.
Então é muito comum muitos cristãos que muitas vezes estão em desobediência, né, aquela lei do caráter que eu falei, ouvirem propostas, né, de enriquecimento fácil da noite para o dia, e aí acharem que é Deus que está abrindo a porta. Mas Deus, ele não pode contradizer a sua palavra. Então, se ele disse na palavra que é do suor, é através do trabalho. E a riqueza de Deus, ela é conquistada progressivamente. Não é da noite para o dia, é progressivamente. Então, desconfie, né? Existe uma máxima em finanças que diz que não existe almoço grátis. Desconfie. Quando a esmola é demais, né? Tem um ditado que diz, né? O santo desconfia. Desconfie de qualquer proposta, né? Então, falando de esforço também, a gente tem que falar em relação, mais uma vez, sobre o testemunho, né? De nós sermos referência. Eu até estava falando com o Marco que eu tomei uns 2 puxões de orelha do meu chefe, bem merecidos, né? Porque eu estava um pouco relaxado. Mas nós temos que ser referência também na dedicação e esforço na empresa que nós trabalhamos. Nós temos que ser referência, se esforçar, ser pontuais, ser proativos, fazer a diferença, colocar o coração naquilo que a gente faz. Não ficar murmurando, não ficar falando mal do chefe, não ficar falando mal do emprego. Deus também espera que a gente se esforce no nosso trabalho. Vou passar rapidinho sobre isso aqui, eu não vou me adentrar, porque eu sei que aqui ninguém faz essas coisas. Mas, por exemplo, essa questão de Telex Free, Multiclick Brasil, é tudo o conto do vigário. É golpe da pirâmide. Esse golpe é um golpe antigo, que foi criado por um italiano chamado Charles Ponzi. É um golpe antigo e não tem lastro, não tem um produto que sustenta aquele negócio. Aquilo ali é o autêntico golpe da pirâmide. Outra questão, por exemplo, é o golpe do empréstimo facilitado, né? Em que você vai pegar um empréstimo de 500 mil, mas aí você tem que depositar R$500 na conta de determinada pessoa para as taxas, né? Rapaz, eu vou dizer, para um banco, eu trabalho em banco, para um banco emprestar 500 mil é muito trabalho, viu? Tem análise de crédito, tem comitê de crédito, tem análise de conformidade, tem análise da garantia. Então, para emprestar 500 mil. Então, se um banco chegar, vou emprestar 500 mil para todo mundo, o banco quebra na hora. Então, esse golpe também é o golpe do falso empréstimo. Só apenas 2 exemplos de golpe. Então, toda vez que vier uma coisa muito fácil, desconfie. Desconfie. Outra coisa importante, a terceira lei, né, que eu coloquei, o terceiro princípio, é o princípio do conhecimento. Certo? O caráter, o esforço, agora o conhecimento. Então, nós temos que procurar nos aperfeiçoar continuamente naquilo que a gente faz. Fazer uma graduação, fazer um curso técnico, fazer uma pós-graduação, estudar. Eu fiz só uma ressalva no texto para um aspecto, que é o seguinte: o melhor lugar para se estar é no centro da vontade de Deus. Deus tem um chamado para a vida de cada um de nós. Para um, Deus vai mandar largar tudo e virar missionário. Eu mesmo, uma época eu fiquei doidão. Aí eu me apaixonei por Jesus, eu fiquei doidão. E aí eu queria largar tudo para seguir Jesus. Aí Deus falou: seu chamado é lá, onde eu te botei, Caixa Econômica, fique lá. Então, o nosso chamado é onde Deus nos coloca. Então, se Deus te chamar para ser missionário, glória a Deus. Então, lógico que você vai fazer os cursos de acordo com aquilo que você faz, né? Mas seja na obra de Deus, seja no trabalho, né, que a gente faz, nas empresas onde a gente trabalha, ou que a gente é sócio, proprietário, nós temos que buscar obter mais conhecimento. Vou falar rapidinho aqui, não vai dar para aprofundar, sobre investimentos, né? Investimentos. Então, o que é o investimento? O investimento, na verdade, está relacionado com a preocupação com o futuro. Nós temos que nos preocupar com o nosso futuro. Como nós vamos estar no futuro? E uma das formas de nós termos um futuro mais tranquilo é fazendo investimentos. E para nós fazermos investimento, nós temos que poupar. Poupar é você não gastar 100% do que você ganha. Você destinar uma parte dos recursos que você ganha para poupar.
e com esses recursos você fazer investimentos. Você tem investimentos financeiros que são feitos em banco, e aí você pode conversar com o gerente do banco, onde você tem a conta. Uma coisa que eu queria falar sobre investimento é uma lei que ela tem um tripé, certo? Risco, retorno e liquidez, certo? Então, todo investimento está envolvido um risco, um retorno, que é aquilo que você espera ganhar. O risco a probabilidade daquele objetivo que você estabeleceu de rentabilidade não se cumprir. O retorno é o que você espera ganhar. E a liquidez é a possibilidade de você converter aqueles recursos em espécie. Então, qual seria a aplicação, o investimento dos sonhos? Seria a aplicação sem risco, com o maior retorno possível e com liquidez imediata. Existe essa aplicação? Não. Não existe. Estou falando aqui de aplicação mesmo, financeira, não existe. Qualquer aplicação que você fizer, se você quiser ganhar de um lado, você perde do outro, tá bom? Então, vou falar aqui de 3 exemplos. A poupança, né, da Caixa, por exemplo, é talvez um dos investimentos mais seguros, né, que existe, né? Cobertura do Tesouro Nacional. No entanto, tem liquidez imediata. No entanto, o retorno é baixo. Ações, né? Então, uma pessoa que aplica em ações é porque ela quer ter uma rentabilidade maior, um retorno maior. A liquidez é imediata. Você tem um resgate com 4 dias. Mas o que acontece? O risco é elevado. Você pode, inclusive, perder o dinheiro que você aplicou. Imóvel é uma aplicação segura, é uma aplicação rentável, mas você perde em liquidez. Então, de repente, você pode estar precisando vender o imóvel e você precisa se desfazer dele por uma emergência, e aí você tem que baixar o preço do imóvel por conta disso. Então, ele perde em liquidez. Então, a gente tem que estar ciente em relação a isso. Falando em imóvel, os imóveis, né, a investir em imóveis se tratam de um bom investimento, né? Não só imóveis para você morar, como também para investir. Aí eu queria falar rapidamente sobre 3 possibilidades aí relacionadas a imóvel: o aluguel, o consórcio e o financiamento. Qual é melhor? O aluguel, o consórcio ou o financiamento? Depende. Então, a gente tem algumas situações. O aluguel, na verdade, se você vai fazer um planejamento para comprar um imóvel e você vai precisar passar um tempo no aluguel para isso não é ruim. Você pode ficar de aluguel um tempo e planejar a compra do seu imóvel. O consórcio, ele possui algumas vantagens. A taxa de administração, que é inferior à taxa de juros de um financiamento, por exemplo. O fato de você não precisar dar entrada é outra vantagem. No entanto, ele tem alguns problemas. Por exemplo, a taxa de administração, ela incide sobre o valor total da carta. Então, por exemplo, não tem sentido, não é bom, por exemplo, como muitos fazem, fazer um consórcio e dar um lance de 70% para ser contemplado. Por quê? Porque você está pagando uma taxa de administração em cima de 100% e você só vai receber 30%. Não é vantagem. Para um caso como esse, é melhor você fazer um financiamento. Outra questão do consórcio é que existem outros indexadores, né, como outros encargos, fundo de reserva, taxa de adesão, e a necessidade de contemplação, né? Você não tem o bem de imediato. Para quem que é bom o consórcio? O consórcio é bom para o seguinte: quem não tem pressa de comprar o imóvel, ou seja, mora na casa dos pais, não é solteiro, não tem pressa, quer se comprar com calma, é uma boa opção. É bom também para quem já tem um imóvel e quer comprar o seu segundo imóvel, também não tem pressa para comprar, pode aguardar a contemplação, também é tranquilo. Quem pretende levar o financiamento até o fim, então não vale a pena você fazer um consórcio se você tem uma perspectiva de liquidar, vender o imóvel, por exemplo, no curto prazo, porque você não tem deságio, também não vale a pena. E também é bom você fazer o consórcio como um investimento, né? Uma poupança programada é bom também.
Já o financiamento tem as seguintes vantagens. O bem você adquire imediatamente, as taxas de juros são baixas comparadas com o crédito comercial, o prazo de pagamento é maior e você tem a possibilidade de liquidação e amortização antecipada com deságio. Só algumas dicas aqui se você for fazer o financiamento. Mesmo com todas essas vantagens, o pagamento tem juros. Então, o ideal seria você comprar, se você tiver condições, para comprar à vista ou dar a maior entrada possível. Nunca utilizar todas as reservas para dar o sinal, pois existem taxas que giram em torno de 5%. E muitas vezes você pode precisar também mobiliar ou reformar a casa. Se você gastar o dinheiro todo, depois você vai ter que pegar um crédito comercial que é mais caro. E a possibilidade de usar o FGTS para comprar, para dar entrada, para pagar a parcela, para amortizar, é outra dica importante, certo? 3 dicas aí. Outra questão legal, que é a previdência privada. Previdência privada é bom? É bom, pode fazer. Independente do banco. Se quiser fazer na Caixa, beleza. Mas independente do banco, sério, é bom, pode fazer. Porque a previdência privada é você estar poupando para o seu futuro, né? Tem a taxa de administração. Todo banco, para administrar um recurso, precisa cobrar uma taxa, que é o que ele ganha, né? Mas é uma boa aplicação, uma aplicação que você faz, você estabelece um valor mensal e depois, lá na frente, você pode receber uma renda de aposentadoria ou sacar o valor integral. Então, previdência privada é ótimo, pode fazer. Talvez de todos os produtos do banco, eu acho que o melhor é a previdência privada. Crédito. E crédito é bom? Depende, toda pergunta depende, né? Então, em determinadas situações é bom, mas em relação ao crédito, o que é importante é a gente fazer o uso consciente do crédito. O uso consciente do crédito. Na verdade, né, tem até uma propaganda de algum banco, eu acho, que fala assim: ninguém vai de avião da Barra até a Pituba, né? E também ninguém vai de bicicleta do Brasil para o Japão, por exemplo, né? Então, para cada finalidade, tem um recurso específico para aquilo, né? Então, você não vai comprar um apartamento com o dinheiro do cheque especial, né? Você tem um financiamento habitacional para isso, né? E aí, falando em cheque especial, eu queria falar de 2 vilões, né, das finanças, que é o cheque especial e o cartão de crédito, o rotativo do cartão de crédito. Esses mecanismos, eles têm taxas de juros altíssimas, altíssimas. Chegam a mais de 10% ao mês, mais de 200% ao ano. Então, isso aí é uma agiotagem, vamos dizer assim, legalizada, né? Então, esses limites nós temos que procurar quitar o mais rápido possível. O mais rápido possível. Eles têm que estar lá para uma emergência. Mas nós não podemos colocar ele como parte do nosso salário, porque as taxas são altíssimas. Tem que ter cuidado com os que vendem facilidade, né? Não olhar só a prestação, olhar o custo efetivo total, né? Então, quem está incluído no financiamento, o IOF, a TAC, então é ideal você calcular o custo efetivo total e sair da passividade, né? Se está devendo cheque especial, se está devendo cartão de crédito, procurar uma forma o mais rápido possível de quitar isso aí, não deixar essa bola de neve continuar. Quando é que o crédito é vantajoso? Primeiro, para investimento é bom. Então, quando você vai pegar uma linha de crédito que vai te proporcionar um retorno acima do que você vai pagar de juros, é uma boa. Então, eu botei o exemplo aí. A pessoa pegou um crédito para construir uma casa, gastou 200 mil, pagou 20 mil de juros e vendeu a casa por 300. Então, na verdade, ela ganhou 80. Né? Ela não perdeu 20, ela ganhou 80. Esse é bom. Outra vantagem é quando você está endividado, você pegar uma linha de crédito com taxas menores e quitar aquelas que estão com taxas maiores, certo? Seria boa. Como sair das dívidas? Então, tem essa questão de reduzir os gastos, reduzir o padrão de venda, ou o padrão de vida, né? Cortar gastos supérfluos. Esse é um lado de você sair das dívidas. Procurar quem você está devendo para renegociar, para pagar. Também é legal. E outro lado também importante para você sair das dívidas é você também procurar aumentar as receitas, né? Todas as vezes que a gente fala de alguém que está endividado, superar aquelas dívidas, a gente fala o quê? Cortar gastos, reduzir gastos. Mas a gente não fala da possibilidade também da pessoa aumentar as receitas, né?
Então, nós podemos sim empreender, investir, fazer investimentos. Então, ore, né? Ore, peça a Deus direção, peça a Deus para te dar uma ideia. Comece com o que você tem, né? Às vezes você não tem nada, mas você sabe fazer uma coisa, né? Você é um músico, você pode dar aula, por exemplo, entendeu? Então, comece com o que você tem, com o que você sabe fazer. Peça a Deus para Ele te dar uma ideia. Importante também, se vocês forem empreender, fazer um planejamento, né? Um planejamento antes de abrir. A gente tem que ter fé. Eu estava até falando com o Marcos isso, né? Planejamento é fé, né? Você se organizar para fazer um negócio é fé. Então, você tem que fazer um planejamento. O resto, a gente entrega para Deus. Mas nós temos que fazer a nossa parte e fazer um planejamento, certo? Um planejamento. Fazer pesquisa de mercado também, né? É importante antes da gente abrir um negócio. Aí você tem um detalhamento maior disso aí, certo? Legal. Outra questão importante, outro princípio é o princípio da sabedoria, né? Eu falei de conhecimento, agora eu vou falar de sabedoria. Conhecimento é diferente de sabedoria. Na verdade, você pode ter muito conhecimento, mas não tirar vantagem desse conhecimento. E a sabedoria é você colocar o conhecimento que você tem em prática, de modo a obter vantagens. Lembrando que essa sabedoria não é a sabedoria humana, que é maligna, mas a sabedoria de Deus. E se a gente não tem sabedoria, o que é que a gente deve fazer? Pedir a Deus. Pedir a Deus. Tiago 1,5. Quer sabedoria? Peça a Deus. Deus dá sabedoria para aqueles que pedem. Então, falando de sabedoria, já falei da importância da educação financeira, gastar menos do que ganha, poupar. E eu queria falar essas dicas aí. Essas dicas aí eu acho que são muito importantes, né? Muito importantes. Essas dicas, elas são frutos da minha experiência, do que eu estudei. Então, eu vou falar primeiro as dicas para quem é assalariado, certo? Legal. Seja assíduo e pontual. Seja referência. Não olhe para o que os outros estão fazendo. Faça a sua parte. Seja dedicado. Seja disponível. Fale sempre a verdade, seja para o seu chefe, para os seus subordinados ou para os clientes. Tenha iniciativa, tenha atitude, faça a diferença. Encare os feedbacks como oportunidade de crescimento e não tenha uma postura resistente diante deles. Aí o que é que vem nessas horas? O nosso orgulho. A gente não gosta de reconhecer que está errado, a gente quer se justificar. Deus usa muito pessoas de autoridade, figuras de autoridade, para nos dar bronca muitas vezes quando a gente está precisando. Por mais que ele esteja errado, não está certo o comportamento dele, mas Deus usa. No meu caso mesmo, ele usou. E se você parar para pensar, vá olhar lá que tem fundamento, muitas vezes, o que ele está falando. Então, a gente tem que procurar sempre encarar os feedbacks com uma postura de humildade. Humildade. Nós não somos perfeitos, né? Fornecer sempre a solução para o seu chefe e não problema. Rapaz, não tem coisa pior para um chefe. É que empregado que só traz problema. O chefe, ele precisa de solução. Você tem que ser a solução, não só na sua empresa, na igreja também. Respeitar e honrar os superiores hierárquicos e autoridades. A submissão e a honra a figuras de autoridade é um princípio inegociável de Deus. Deus estabeleceu o governo humano através de autoridades. Agora, para quem é empresário, vamos lá, controlar os custos. E aí eu faço menção a um custo que é o custo... Tem alguém que é empresário aqui? Não? Não, né? Então, controlar, mas eu vou falar porque está filmando, né? Controlar os custos. Aí eu falei de especial o custo da mercadoria vendida, que é o custo que você tem para comprar a mercadoria que você vai arrepender. E uma das formas importantes de se reduzir seria comprar em maiores quantidades e comprar à vista. No caso do ramo de confecções, você poderia produzir a sua própria mercadoria e com isso você reduziria o seu custo. Tratar bem o cliente, afinal é ele que sustenta o seu negócio. Ter cuidado com pós-venda. Então a gente vende, depois se tem algum problema, o cliente volta, a gente não atende bem o cliente fica insatisfeito. Tratar bem empregados e funcionários, mas lembrar que o respeito tem que ser de ambas as partes. E se tiver algum empregado que tiver com atos de insubordinação, e você já chamou a atenção dele,
Tem horas que você tem que demitir, não tem jeito. Tomar atitude quando for necessário. Reconhecer os empregados que se destacam. Pode ser, por exemplo, através de uma remuneração variável para aqueles que atinjam as metas. Ser claro em relação ao que você espera. Estar presente no seu negócio, porque, como já diz o ditado, né? O que engorda o gado é o olho do dono. Traçar metas e objetivos concretos. Então, assim, um objetivo abstrato. Eu quero aumentar o faturamento da minha empresa. Por que é abstrato? Você não disse quanto você quer aumentar. Você não diz em quanto tempo você quer aumentar. Agora, um objetivo concreto. Eu quero aumentar o faturamento da minha empresa 20% em um ano. Aí se tornou um objetivo concreto. Minimizar o risco de crédito, porque se for para você vender e não receber, é melhor você nem vender. Então, a gente tem que procurar, ainda é muito comum pessoas venderem a prazo, né, anotando em caderno. Investir em tecnologia e, em último caso, se for necessário, mudar o ramo de atividade. Porque existe uma coisa que é chamada o ciclo de vida do produto, né? Então, por exemplo, revelação de fotos. É um produto que está num ciclo de declínio. Então, você é empresário, você está vendo que o produto está entrando em declínio, você deve mudar o ramo de atividade para estar alinhado com a mudança do produto. Então, a gente faz a nossa parte, Deus faz a dele. Outra coisa importante é a gente negociar, saber negociar. Então, não demonstrar ansiedade para fechar o negócio, pesquisar para comprar, levar orçamentos de outras lojas, pagar à vista ou dar a maior entrada possível, comprar produtos em promoção. São alguns exemplos de formas de negociar. Lembrando que não deve ferir o princípio dos negócios justos, né? Então, negociação tem que ser boa para ambas as partes. Vamos lá. O próximo princípio é o princípio da generosidade, certo? Então, a prosperidade bíblica, ela está diretamente ligada à generosidade. O maior mandamento é amar Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. E, semelhante a esse, amar o próximo como a ti mesmo. E, muitas vezes, esse amor ele vai ser demonstrado dessa forma. Você abençoar uma pessoa que está precisando. Você abençoar um missionário, né? Então, Deus espera, né? Se a gente tem condições de fazer, Ele espera isso de nós. Deus tem muitas demandas para atender. Tem muitos filhos dele orando. E, muitas vezes, nós somos a resposta de Deus, né, para a oração de outras pessoas. Apoiar projetos sociais, irmãos que estão em dificuldade. A Bíblia é clara, é quando ela diz que é muito melhor dar do que receber. Então, o problema é que muitas vezes a gente está na igreja ou nos locais onde a gente está e a gente só quer receber. A gente só quer receber. Nós temos que entrar em tudo que a gente faz com o espírito de dar, de entregar, de servir, de ser solução. E aí, quando você resolve fazer isso, o que é que vai acontecer? Você vai receber. De quem? De Deus. De Deus. Você tem como dar algo para alguém que você não recebeu primeiro? Como é que você vai dar algo para uma pessoa que você não recebeu primeiro? Então, quando você começa a desenvolver o hábito de dar na sua vida, quem é que vai te financiar para você continuar dando? O próprio Deus. Então, Deus vai ser a fonte. Deus vai ser a fonte. E aí, nós temos que falar sobre a avareza, né? O que é a avareza? É o apego excessivo, sórdido às coisas materiais. Às coisas materiais. Então, a idolatria, a avareza, como eu disse, né, é o amor ao dinheiro, é a idolatria ao dinheiro. Gastar demais também é pecado, né? Eu que o diga. Gastar demais é pecado. Principalmente se você está gastando para ostentar, né? Na verdade, a pessoa não tem condições de comprar uma roupa de marca, mas compra para mostrar que tem condições, ou um carro caro, né? Então, a coisa que a gente tem que fazer, o nosso valor não está de acordo com a roupa que a gente veste. Lógico, se você tem condições e quer ter uma roupa boa, glória a Deus, você compra pela qualidade. Mas o nosso valor está em nós sermos filhos de Deus. Filhos amados de Deus. Deus não está nem aí para essas coisas. Então, às vezes a gente compra uma roupa, custa R$500, só por conta da marca. Você tem uma roupa igualzinha em outra loja, custa R$100.
E a gente compra só para ostentar e mostrar que a gente tem condições de comprar aquela roupa. Então, se a gente quiser ter satisfação pessoal nessas coisas, a gente nunca vai encontrar. Essas coisas são cisternas rachadas. A água sempre está vazando, né? E a gente tem um manancial de águas vivas para buscar a nossa felicidade. E nós estamos buscando nessas coisas. Outro princípio importante para a prosperidade material, e eu vou dizer, esse talvez seja um dos mais importantes, é a fidelidade. Deus não tem interesse de fazer prosperar materialmente o povo dele que não é fiel. Ele não tem interesse. E quando eu falo de fidelidade, eu não estou falando de quantidade, eu estou falando da qualidade da sua oferta. A viúva pobre é um exemplo clássico, ela deu tudo o que ela tinha, ela deu o melhor que ela tinha, mas eram 2 moedas. Mas a melhor oferta foi a dela. Então, Deus espera de nós fidelidade. Fidelidade. Deus nos deu tudo o que nós temos. Tudo o que nós temos foi Deus quem nos deu. Então, se nós quisermos demonstrar que nós somos gratos a Deus pelo que Ele nos deu, na prática, nós temos que demonstrar através da nossa fidelidade. E a nossa fidelidade a Deus, financeiramente, ela é demonstrada quando nós devolvemos no altar do Senhor os nossos dízimos e apresentamos as nossas ofertas. Então, se você não é dizimista e se você não é ofertante, isso é infidelidade. Infidelidade. Você não é fiel a Deus por tudo que Ele deu. A obra de Deus, ela precisa de recursos. E esses recursos, eles vêm através dos dízimos e ofertas do povo deles que são apresentados no seu altar. Deixa eu te falar aquela coisa de lei, eu queria voltar naquilo. Leis de Deus, morais e princípios são eternos e imutáveis. Então, eu não concordo com o dízimo. Então, se você não concorda, Deus vai mudar a lei por conta disso, né? Não é assim que funciona. Uma lei de Deus não muda de acordo com a nossa opinião. É como a lei da gravidade. Se você for num prédio, eu não concordo com a lei da gravidade, se jogue para você ver o que vai acontecer. Não tem a ver com você concordar com a sua opinião. Você tem que obedecer. É assim. Existem muitas igrejas que ensinam, né, que o dízimo ele foi revogado na Nova Aliança. Na verdade, isso não é verdade também. Então, se você olhar, o dízimo ele é antes da lei, né? O dízimo ele foi instituído antes da criação da lei, quando Abraão devolveu o dízimo, né, dos despojos do rei de Sodoma. Antes da criação da lei, ele devolveu para Melquisedeque, que era o sumo sacerdote. Antes de Deus ter revelado para Moisés a lei. E quem é o nosso sumo sacerdote hoje? Jesus, né? Como? Através do corpo dele aqui na terra, que é a igreja. Além disso, se você olhar na palavra de Deus, em Mateus 23, olha o que a palavra diz. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dizimais a hortelã, o entro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, pois, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Jesus ele não estava com isso desautorizando o povo dele em relação ao dízimo. Outra palavra importante em relação ao dízimo está em Malaquias 3, do 8 ao 11. Roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais, e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir a janela dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela não haja lugar suficiente para recolheres. E por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor. Amado, deixa eu te falar uma coisa. Quem aqui acredita que a Bíblia é a palavra de Deus?
Dê um sinal assim, que se você acredita. Quem está dizendo isso aqui? Que se você dizimar, vai abrir a janela dos céus sobre a sua vida. É o próprio Deus. Deus tem compromisso com a palavra dele. Deus vela pela palavra dele para fazê-la cumprir. Então, se ele está mandando você fazer, pode fazer. Tenha fé. Lógico que você não vai começar a dizimar hoje, você vai ver a bênção amanhã. Não é assim. É um processo. Mas a sua decisão de fazer, ela tem que ser imediata. Quando você resolve se tornar dizimista, você está fazendo uma aliança com o Deus de Israel, Criador dos céus e da terra, com as suas finanças. E Ele vai te abençoar por conta disso. Então, sinceramente, eu estou sendo sincero, se eu falasse tudo o que eu dissesse, mas não dissesse isso, não ia resolver. Tem horas que Deus fecha uma porta, tem hora que Deus permite que a gente passe necessidade para que a gente entenda essa lei e que a gente passe a dizimar. Lógico que tem muitas pessoas que manipulam, tem muitos falsos profetas, tem pastores que fazem mau uso, tem pastores que manipulam o povo, tem também. Mas isso não nos dá o direito de a gente não seguir essa lei. O que é que nós temos que fazer? Orar a Deus para que Deus mostre uma igreja que a gente possa congregar, em que a gente confia no pastor da igreja. E aí você vai dizimar. Outra coisa importante sobre oferta é a proporcionalidade da colheita, né? O que você vai colher vai ser do tamanho da sua fé. Se você planta pouco, semeia pouco, você colhe pouco. Mas se você semeia muito, então qual que é que vai determinar o tamanho da sua colheita? A sua fé. A sua fé. Vou falar uma coisa rapidinho aqui sobre prova financeira, certo? Quem aqui já passou na prova financeira? Eu já passei na prova financeira. E eu vou dizer, viu? Muitas vezes a prova, o que diferencia a maldição da prova? A maldição é por conta da desobediência. Mas a prova, muitas vezes, você está obedecendo. Mas Deus, ainda assim, Ele prova a sua fé. Para provar a sua fidelidade. Para provar o seu caráter. E muitas vezes Ele permite você passar pela prova. Então, se você está passando pela prova, algumas dicas. Primeiro, exercite a gratidão. Lembre de onde Deus te tirou. Lembre tudo que Deus te deu, sua família, seus bens, seus filhos. Lembre de seus netos. Amados, troque a murmuração pela adoração. Ao invés de você murmurar, adore. Ao invés de você murmurar, agradeça a Deus. Tenha fé. Tenha fé que Deus vai tirar você dessa situação. Eu já passei por esse deserto. E eu sei que Deus vai tirar. Ele está provando a sua fidelidade. Para ver se você é fiel a Ele nas horas boas e nas horas ruins. Ou se você apenas só quer as horas boas. Profetize. Profetize. Amados, Deus prometeu que daria para Abraão e para sua descendência uma terra que mana leite e mel. Um lugar de vida abundante. Tenha fé. Tenha fé. Uma fé madura, uma fé equilibrada, ela não pode estar baseada nas circunstâncias. Elas têm que estar baseadas na palavra de Deus. Então, se está escrito, tem que se cumprir. Dê lugar ao tratamento de Deus. Às vezes você está obedecendo na área financeira, você é dizimista, mas tem coisas que você faz que Deus não aprova. E Deus está querendo tratar o seu coração. Às vezes você é orgulhoso, às vezes você é invejoso, às vezes você é soberbo. E Deus está querendo tratar essas coisas. E muitas vezes Ele permite você passar na prova por isso. E continue sendo fiel e semeando na prova. Porque se a situação está difícil, você semeando, imagine se você parar. Então, esse é o principal motivo da prova.
provar se você vai continuar sendo fiel na hora ruim. E se você continua, se você persevera, se você dá lugar ao tratamento de Deus, sabe o que Ele faz? Ele te promove. Ele te dá atribuições maiores, se você continuar sendo fiel. E o último princípio, para a gente finalizar, é o princípio da fé. É o princípio da fé. Amados, o nosso Deus não é qualquer deusinho, não. O nosso Deus não é de prata, o nosso Deus não é de ouro, o nosso Deus não é de madeira, o nosso Deus não está numa estante, o nosso Deus é um Deus vivo, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Então, se Deus quiser abençoar você, Ele vai abençoar. Então, tenha fé, tenha coragem para empreender. Tenha coragem para empreender. Eu quero liberar uma palavra profética que aqui desse altar, dessa igreja, vão sair empreendedores de sucesso. Pessoas que vão fazer a diferença nos negócios. Vão sair profissionais, vão sair pessoas que vão ser promovidas por louvor da glória de Deus, em nome de Jesus. Tenha fé. Creia no Deus que você serve. Que o nosso Deus é um Deus todo-poderoso. Falando de fé, nós temos que falar da importância da oração. Então, ore. Está em dificuldade, está com um projeto, ore, peça a direção de Deus. Deus, Ele quer se relacionar com você através da oração. Tudo que você for fazer, ore, pergunte a Deus. Deus tem a resposta certa. Deus, Ele vai evitar que você faça um mau negócio. Tudo que você for fazer, ore, pergunte a Deus, peça. Você pode pedir a Deus. Outra coisa que a gente fala importante sobre a fé é sobre o sábado, a lei do sábado, o descanso. Nós temos que aprender a descansar no Senhor. Jesus, Ele é o nosso sábado. Jesus, Ele é o nosso descanso. Nós temos que aprender a descansar no Senhor. Na obra de Deus. A obra não é nossa. A obra é de Deus. Ele é o Deus da obra. Descansa, entrega. Entrega. Isso é fé. Talvez uma das maiores provas de fé é quando você entrega e você descansa. A palavra de Deus que diz que Deus dá os seus enquanto dorme. Descansa, aprenda a descansar no Senhor. Fazer retiros de carnaval, ir para cultos, adorar o Senhor. A palavra de Deus fala que mais vale um dia na presença de Deus do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Eu conheci inúmeros testemunhos de empresários que estavam em dificuldade, porque estavam trabalhando demais, e diminuíram a carga de trabalho, e começaram a trabalhar menos, e Deus começou a enviar cliente e começou a abençoar o negócio. Por quê? Porque priorizaram a presença de Deus, priorizaram o relacionamento com Deus. Não deixe o trabalho se tornar um senhor na sua vida, né? Não se torne escravo do trabalho. O trabalho é bom, o trabalho é importante, mas também é o descanso. O descanso é importante. Fazendo um resumo de tudo isso que eu falei, né? A fé é isso. É você crer que isso aqui é verdade e andar de acordo com esses princípios. Se você fizer isso, vai ser abençoado. Jesus, uma vez chegou uma pessoa, né? Chegou para Jesus, se você puder, você cura meu filho. O que é que Jesus respondeu? Se eu puder, se você puder crer. Então não é se Jesus pode te abençoar, é se você pode crer e obedecer isso aqui. Se você fizer, Ele vai te abençoar, porque está escrito. Amém? Então seja ousado e creia na palavra de Deus. Mas eu queria convidar vocês agora a ficarem de pé, vamos fazer uma oração, vamos colocar esse momento diante de Deus. Glórias ao Senhor. Pai, muito obrigado por esse momento. Muito obrigado por tudo que o Senhor fez. Hoje é dia, Pai, que o Senhor marcou para consertar, Senhor, alguns altares que estavam quebrados. Hoje é dia que o Senhor marcou para consertar algumas coisas. É dia de gente quebrar cartão de crédito. É dia de gente procurar quem está devendo para pagar. Chega de religiosidade, chega de reteté. O que enriquece o homem
É a palavra de Deus. Meu Pai, que nós viemos viver de acordo com a Tua palavra. Como Jesus ensinou, se passarão os céus e a terra, mas as Tuas palavras não passarão. Que nós viemos andar de acordo com a Tua palavra, Senhor. Porque a Tua palavra é espírito e vida. É lâmpada para os nossos pés. Em nome de Jesus. Meu Pai, que hoje venha haver decisão. Que venham ver pessoas que venham estabelecer, Senhor, um concerto com o Senhor. Que venham fazer uma aliança com o Senhor. Mas se você não é dizimista ainda e ofertante, e você quer fazer esse concerto, fale com Deus agora. Estabeleça esse voto com Ele agora. Que você vai ser fiel a Ele. Que você vai devolver no altar dEle os seus dízimos, as suas primícias. E vai entregar as suas ofertas. Estabeleça esse voto com Deus. Deus está esperando essa atitude sua, para Ele abrir portas na sua vida, para abrir portas de emprego na sua vida. Mas Ele não pode abrir do jeito que está, porque senão você não vai aprender a importância de obedecer ao Senhor. Meu Pai, se tem pessoas na prova aqui, Senhor, hoje, mas que têm sido fiéis, Senhor, que não têm recuado em meio às circunstâncias, que não têm, Senhor, recuado em meio às adversidades, que mesmo em meio às dificuldades têm permanecido fiel. Eu peço agora, Pai, que o Senhor honre a atitude de fé dessas pessoas, que o Senhor abra portas, Senhor, portas de emprego, portas, Senhor, de retorno para casa, portas de promoção, Senhor, na empresa, aumento de salário, Senhor, prosperidade nos negócios, prosperidade, Senhor, nas finanças, ganhos de causa na justiça, em nome de Jesus, Senhor. Eu quero profetizar mais uma vez sobre essa igreja, Senhor, que essa igreja, Senhor, vai andar de acordo com os princípios da Tua palavra, vai fazer a Tua vontade, Senhor, e vai prosperar, e vai enriquecer. Não, Senhor, apenas a riqueza material, mas a riqueza que o ladrão não rouba, a riqueza que não enferruja, a riqueza, Senhor, que a traça não corrói, a riqueza eterna, o galardão eterno, Senhor, em nome de Jesus. Mas que também vão prosperar financeiramente, Senhor, para que eles possam dar uma boa condição, Senhor, para os seus familiares, para as suas famílias, Senhor, em nome de Jesus, para que eles possam financiar e abençoar o Teu reino, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa o Teu povo, Pai, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus.